Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karati Vachalam Pangulam Ghayate Girim Yadkripatamaham Bande Shri Gurun Dinataram Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Sirup Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Continuar aqui a leitura do Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 2. Vyamisheneva vakena buddhi mohaya shivame tadekam bada nishchitya yena shreyoham apnoyam. Arjuna falando para Krishna, minha inteligência ficou confusa com suas instruções contraditórias. Portanto, por favor, me diga decisivamente o que é mais benéfico a mim. Comentário sobre Prabhupada. No capítulo anterior, como um prelúdio ao Gita, foram explicados muitos caminhos diferentes, tais como Sankhya Yoga, Buddha Yoga, controle dos sentidos através da inteligência, trabalho sem desejo fruitivo e a posição do neófito. Tudo isso foi apresentado de maneira não sistemática. Para que houvesse a ação e entendimento, seria necessário um esboço mais organizado do caminho. Arjuna, portanto, queria esclarecer estes assuntos aparentemente confusos de modo que qualquer homem comum pudesse aceitá-los sem erro de interpretação. Embora Krishna não tivesse a intenção de confundir Arjuna com algum malabarismo verbal, Arjuna não podia seguir o processo de consciência de Krishna, nem através da inércia, nem através do serviço ativo. Em outras palavras, com suas perguntas, Arjuna está preparando o caminho da consciência de Krishna para todos os estudantes que querem compreender seriamente o mistério do Gita. Arjuna perguntou isso para esclarecer mais o assunto, para que o homem comum, ou seja, a gente, pudesse aceitar esse ensinamento sem erro de interpretação, ou seja, para dar a explicação mais detalhada sobre os tópicos que Krishna já havia falado. Com suas perguntas, Arjuna está preparando o caminho consciente de Krishna para todos os estudantes que querem compreender seriamente o mistério do Bhagavad Gita.
verso 3. Sri Bhagavan Uvach. Lokesmin dvividhanistha pura prokta mayanaga jnana yogena sankhyanam karma yogena yoginam. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Arjuna, sem pecados, não tem pecado. Acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-la através da especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Significado. No segundo capítulo, verso 39, o Senhor explicou duas espécies de procedimentos, Sankhya Yoga e Karma Yoga ou Buddha Yoga. Neste verso, o Senhor explica a mesma coisa mais claramente. Sankhya Yoga, ou estudo analítico da natureza do espírito e da matéria, é um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e compreender as coisas através do conhecimento espiritual e através da filosofia. A outra classe de homens trabalha em consciência de Krishna, como se explica no verso 61, no segundo capítulo. O Senhor explanou também no verso 39 que, trabalhando com conformidade com os princípios de Buddha Yoga ou consciência de Krishna, é possível libertar-se dos elos da ação, e, ademais, não há falha no processo. O mesmo princípio é explicado mais claramente no verso 61, onde se diz que Buddha Yoga é depender por completo do Supremo, ou mais especificamente de Krishna, e desse modo não haverá dificuldade em controlar os sentidos. Portanto, ambos os yogas são interdependentes, como a religião e a filosofia. Religião sem filosofia é sentimentalismo, ou às vezes fanatismo. Por esse motivo, por esse motivo, religião sem filosofia, religião sem a pessoa refletir sobre as escrituras, ensinamento das escrituras, a filosofia que está por trás disso, por quê? Os ensinamentos sobre o eu, os livros, etc., se torna sentimentalismo. Por isso que é importante engajar o intelecto sempre. Por isso que é mais importante ouvir do que recitar, principalmente no começo. Porque senão vira só sentimentalismo, só um sentimento pessoal. Não vem nada divino, ou seja, das autoridades. E as autoridades que escreveram os livros. Quando a gente lê, a gente está pegando a Shravana, a palavra que vieram deles. Quando a gente canta, a gente está recitando com a nossa língua. Sem escutar, a gente vai lidar só com sentimentalismo nosso, sem pegar nada de cima. Então, por isso o Gurudev fala, só recitar, a pessoa depois vai largando. Quando ela vê, ela já largou todo o processo de Bhakti. A mesma coisa aqui, religião sem filosofia vira simplesmente sentimentalismo. Ou seja, não tem nenhuma real substância nisso. Ou às vezes também significa o quê? Fanatismo. Ou sentimentalismo ou fanatismo, um dos dois. Ao passo que filosofia sem religião é especulação mental. por outro lado, muita gente estuda filosofia, vários tipos de filósofo, ocidental ou oriental, mas sem religião. Aí vira o quê? Especulação mental. Por quê? Porque também não tem uma autoridade. Tem várias filosofias, mas esses vários filósofos, eles não são perfeitos. A mente deles são imperfeitas. Então, como se diz, errar é humano. Eles são humanos, então algum erro vai ter na filosofia deles. Eles estão simplesmente pensando de acordo com os próprios sentimentos, desejos e mente, impressões da mente deles. Então, vira só filosofia, vira especulação mental.
Só religião sem filosofia vira sentimentalismo, fanatismo. Então, os dois são necessários. Religião com filosofia, baseado no entendimento filosófico das escrituras. Aí sim, a pessoa pode realmente ser espiritualista ou entender o propósito da religião. Do contrário, nada. Nossa, isso é importante. A meta. A meta última é crítica, porque os filósofos que também estão procurando sinceramente a verdade absoluta, no final chegam à consciência de Krishna. O Gita também corrobora esse ponto. Todo o processo consiste em compreender a verdadeira posição do eu em relação ao super-eu. Através do processo indireto, ou seja, através da especulação filosófica, pode-se chegar gradualmente ao nível da consciência de Krishna. No outro processo, porém, tudo que se faz tem conexão direta com a consciência de Krishna. Destes dois, o caminho da consciência de Krishna é melhor porque não é preciso purificar os sentidos por meio de um processo filosófico. A própria consciência de Krishna é o processo purificador, e pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente fácil e sublime. Se alguém escuta as escrituras ou reflete nas escrituras e pratica Bhakti, ou seja, consciência de Cristo, através do serviço devocional, então tudo fica fácil. Entendimento das escrituras fica fácil, a purificação fica fácil, a mente fica controlada, o coração fica pacífico, e ela se torna pacífica, e se torna bem com ela mesma, e também com as outras pessoas, humilde, tolerante. E a vida se torna exitosa, o processo fica fácil. Então, os dois são importantes. Dúvida aí? Está no capítulo Gita, capítulo 3. Leu 3, agora o verso 4. Então, capítulo 3, verso 4. Na karmanam anarambam naiskarmyam purushosnute na cha sanyasanat eva siddhim samadhi gacchati. Apenas por nos abstermos da ação não significa que estamos livres da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição. Comentário. Carol, vai ler? Não, esse não. Por enquanto. A ordem de vida renunciada pode ser aceita quando alguém se purificou através da execução dos deveres prescritos, estabelecidos com o propósito de purificar os corações dos materialistas. Sem purificação, ninguém pode alcançar sucesso adotando abruptamente a quarta ordem de vida, sannyasa. Segundo os filósofos empíricos, pelo simples fato de aceitar sannyasa, ou afastar-se das atividades fruitivas, a pessoa imediatamente coloca-se no mesmo nível de Narayana. O Senhor Krishna, entretanto, não aprova esse princípio. Sem purificação do coração, sannyasa é apenas um distúrbio na ordem social. Por outro lado, se alguém adota o transcendental serviço ao Senhor, mesmo sem cumprir seus deveres prescritos, todo o avanço que ele fizer será aceito pelo Senhor, Buddha Yoga. Mesmo uma pequena execução desse princípio capacita a pessoa a superar grandes dificuldades.
E simplesmente por aceitar a quarta ordem da via sannyasa, não faz de ninguém, nem mesmo karma yoga, que falar de bhakti yoga. Simplesmente isso não purifica o coração. Os impersonalistas falam isso. Mas Krishna não aprova isso nesse verso, um exemplo disso. E se alguém pensa isso, vou adotar a ordem de vida renunciada, e assim eu vou purificar, ou eu adotando essa ordem, eu vou conseguir alguma fama, extrair fama, dinheiro, seguidores, etc. Isso será apenas uma perturbação na ordem social. A gente vê isso hoje em dia por todo lado. E isso acontece e causa perturbação na ordem social. Muita gente é enganada e depois, quando vê que foi enganado, vê que perdeu muito tempo na vida e causa um distúrbio social grande na comunidade, etc. Por outro lado, se alguém adota o serviço transcendental ao Senhor, mesmo sem cumprir seus deveres prescritos, ou seja, sem seguir à risca o Varnashram Dharma, mas é sério no serviço Bhakti Yoga, todo o avanço que ele fizer será aceito por Krishna. Se a pessoa for sincera em Bhakti Yoga, mesmo sem ter nenhuma posição exaltada ou ser conhecida, nada disso. Se ela for honesta e realmente praticar Bhakti de acordo com as instruções dos acharyas, então qualquer avanço que ela fizer vai ser reconhecido por Krishna. Mesmo uma pequena execução nesse princípio capacita a pessoa a superar grandes dificuldades. Claro que isso não vai dar liberação nem alcançar os pés de loja de Cristo, vai estar falando um pequeno avanço nisso, vai capacitar ela a superar grandes dificuldades. Apenas um pequeno avanço já vai fazer com que ela supere grandes dificuldades, ou seja, consiga viver, passar pelas dificuldades dessa vida de maneira pacífica, superar as dificuldades. Ou seja, viver e morrer de forma digna. Então, isso a gente pode tentar fazer. Pelo menos um pequeno avanço no caminho de Bhakti, se a gente for realmente quiser progredir alguma coisa nessa vida, nesse caminho. Dúvida aí? Verso 5. Nahi kaschit kachana karnamapi jatutistati akarmakrit kajatehi avasha karma sarva prakriti jair gunai. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um instante sequer. Comentário. A alma está sempre ativa, e isto não é por causa da vida corporificada, mas porque faz parte de sua natureza. Sem a presença da alma espiritual, o corpo material não pode mover-se. O corpo é apenas um veículo morto, operado pela alma espiritual, que está sempre ativa e não pode parar um momento sequer. Em virtude disso, a alma espiritual deve se ocupar no bom trabalho da consciência de Krishna,
ou ficará às voltas com ocupações ditadas pela energia ilusória. Ao entrar em contato com a energia material, a alma espiritual assimila os modos materiais, e para purificar a alma dessas afinidades, é necessário ocupar-se nos deveres prescritos, estipulados nos Shastras. Mas se a alma ocupar-se em sua função natural, a consciência de Krishna, tudo o que fizer, será bom para ela. Srimad Bhagavatam 1.5.17 afirma: se alguém adota a consciência de Krishna, mesmo que não siga os deveres prescritos nos Shastras, ou não execute apropriadamente serviço devocional, e muito embora acabe caindo do padrão aceitável, não há perda ou dano para ele. Mas se ele executa todas as prescrições para purificação contidas nos Shastras, de que irá lhe adiantar isso, caso não seja consciência de Krishna. Tá perguntando aqui. Se alguém adota a consciência de Krishna, mesmo que não siga os deveres prescritos, descritos nos Shastras, ou seja, de acordo com o Varnashram, ou não execute serviço devocional na risca, todos os ensinamentos, todos eles, que é muito difícil. E muito embora acabe caindo do padrão aceitável, mesmo que ele pare depois, desde que não haja ofensa, claro, né, a parada. Não há perda ou dano para ele. Mas, se alguém executa todas as prescrições para purificação contidas nos Shastras, o que lhe adiantará se não for consciente de Krishna? Ou seja, se alguém fazer todas as prescrições de purificação, austeridades, escrituras ou até Varnashram, aquilo não vai adiantar nada se não tiver consciência de Krishna, o Bhakti. Isso que está falando aqui, nesse verso. Logo, Logo, o processo purificatório é necessário para que se alcance a plataforma da consciência de Krishna. Portanto, sannyasa ou qualquer processo purificatório serve para ajudar a pessoa a alcançar a meta última de tornar-se consciência de Krishna, sem o que tudo é considerado um fracasso. a ideia é que o processo purificatório deve ser aceito com o objetivo de ajudar para chegar na consciência de Krishna. E não que simplesmente vai fazer alguma coisa e já está consciente de Krishna. Você vai ajudar na prática de Bhakti. Se não ajudar, caso contrário, o esforço será considerado um fracasso. Tudo que for favorável para a prática de Bhakti, o praticante deve aceitar, o desfavorável deve rejeitar. Se alguém faz isso, realmente falando, a maioria de nós não faz, mas se alguém faz isso, mesmo que ela pare de praticar, desde que ela não cometa ofensa, na próxima vida ela começa de onde parou, ela não perde. Já outra pessoa pode ter seguir Varnashram religiosamente muito bem, mas se não tiver devoção, não tiver cultivado interiormente amor por Deus, então aquilo não vai fazer com que ela tenha nenhuma garantia de parar. Até porque não começou o caminho interior, foi só externo. A ideia é amor por Deus, né? Atividades externas não tem, que não faz acordar Bhakti, o amor por Deus, não tem real benefício nenhum. Não tem relação com a alma.
Ao mesmo tempo aqui, ó, para purificar a alma das afinidades, é necessário ocupar-se nos deveres prescritos. Não é que por isso a pessoa deve não fazer os deveres prescritos, não. Deve continuar a fazer os deveres prescritos, mas dando ênfase para o desenvolvimento interior. Porque se fazer só os deveres prescritos e não cultivar o interior, acordar amor por Deus, aqui não vai ter real benefício nenhum. E, ao mesmo tempo, se ela pensar, eu não vou fazer nenhum dever prescrito, dito nas escrituras, regras e regulações, e vou simplesmente cantar Maha Mantra e vou cansar Bhakti, aquilo também não vai ter benefício nenhum. Então, os dois são necessários. A ideia é essa. Dúvida aí? Verso 6. Karmendriyani samyamya jayaste manasa smaram indyartam vimudhatma mityachara sauchate. Aquele que restringe os sentidos da ação, porém, cuja mente continua nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e é chamado de impostor. Há muitos impostores que se recusam a trabalhar em consciência de Krishna, porém fazem uma exibição de meditação enquanto sua mente, na verdade, não se afasta do gozo dos sentidos. Tais impostores também podem falar de filosofia árida para enganar seguidores sofisticados, mas de acordo com este verso, esses são os maiores enganadores. Em prol do prazer de seus sentidos, alguém pode agir em todos os níveis da ordem social, mas se ele segue as regras e regulações de seu status específico, podem aos poucos progredir na purificação de sua existência. Porque alguém pode pousar como se estivesse simplesmente meditando, por exemplo, os passatempos de Radha e Krishna, e não trabalhar para Krishna. Eu não vou servir a deidade, não vou recitar as escrituras, não vou mais escutar. Para que escutar? Eu já sei tudo. Para que ler os livros se eu já li? Para que servir a deidade? Eu posso meditar já nos passatempos de Cristo. Isso faz um show de meditação. Só que a mente fica, na verdade, está absorta na satisfação dos sentidos. Isso que acontece. Tais impostores podem falar de filosofia também para enganar seguidores. De acordo com esse verso, eles são os maiores enganadores. Pode agir em todos os níveis, mas se ele segue as regras e regulações, poderá aos poucos progredir na purificação de sua existência. Ainda assim, se tal pessoa segue regras e regulações, sua posição específica, sem enganar os outros, pode até ter um auto-engano, né? E ter alguma sinceridade, segue as regras específicas, pode ser que ela livra daquilo e progrida. Mas aquele que tenta passar por yogi, enquanto na verdade busca os objetos da satisfação dos sentidos, deve ser chamado o maior dos enganadores, embora às vezes fale de não, filosofia. peraí, falei errado aqui. Tá falando aqui em prol do prazer, tá falando já de outra pessoa. Em prol do prazer, primeiro é aquele que falou, aqui já está falando de outro. Em prol do prazer de seus sentidos, ou seja, de uma pessoa que é materialista.
Primeiro, ele não vai progredir de jeito nenhum. Está falando aqui outro. Esses impostores trabalham com consciência de Cristo, fazem show de meditação, a mente está sempre... Simplesmente eles não querem trabalhar em nada, nem para material, nem para Krishna, e fingem que está meditando os passatempos. Mas, na verdade, a mente está na satisfação dos sentidos, enganar os outros, ter dinheiro fácil, viver à custa de seguidores, etc. Engana os outros. Esse é uma coisa. Esses não vão ser liberados nunca e nem progredir de jeito nenhum. Agora, o segundo aqui está falando de uma pessoa comum, materialista, ó, em prol do prazer de seus sentidos. Ou seja, uma pessoa materialista, ela está agindo por prazer próprio, sentidos nos vários níveis da ordem social, seja principalmente Grihastha, por exemplo. Mas se segue às cegas regulações de Bhakti, escuta as escrituras, recita o nome, segue as cegas regulações, essa poderá aos poucos, gradualmente, progredir na purificação de sua existência. Então, são duas coisas aqui. Um só engana. Não trabalha nem material, nem para Krishna. Finge que está meditando os passatempos só para enganar seguidores. O outro é materialista, mas não está enganando ninguém. E está tentando progredir em Bhakti, associando, escutando, recitando, seguindo as cegas regulações. E vivendo a vida em prol dos sentidos, ou seja, materialista, mas que está tentando, de alguma forma. Esse pode progredir gradualmente na purificação de sua existência. Mas aquele que tenta passar por yogi, enquanto na verdade busca os objetos de satisfação dos sentidos, deve ser chamado o maior dos enganadores, embora às vezes fale de filosofia. Seu conhecimento não tem valor porque os efeitos do conhecimento de que tal homem pecaminoso... Não, peraí, volta. Seu conhecimento não tem valor... Porque os efeitos do conhecimento de que tal homem pecaminoso... Não, porque os efeitos do conhecimento de tal homem pecaminoso são removidos pela energia ilusória do Senhor. Seu conhecimento não tem valor porque os efeitos do conhecimento de tal homem pecaminoso são removidos pela energia ilusória do Senhor. A mente desse farsante é sempre impura, em virtude do que sua exibição de meditação yógica não tem valor algum. Então essa postura desses falsos yogis, na verdade, não tem valor nenhum para ninguém. A mente deles são sempre impura. E o conhecimento também deles não tem valor. Então, você vê que o Gita, se alguém estuda o Gita, é muito difícil ser enganado. Muita gente é enganada, talvez, por não ler o Gita, os comentários atentamente, porque se ler, não fica tão difícil de perceber as coisas. Você vê que fala, descreve o que tem aí para todo lado. Se alguém ler e depois perceber fora, dá para entender muita coisa e não ficar iludido com falsos yogis ou falsos sannyas, etc. E, na verdade, real renunciante, ele trabalha muito mais. Vê a vida de Swami Prabhupada e Gurudev Bhaktivinoda Thakur, eles trabalhavam muito mais.
E dos falsos, eles não fazem nada e vivem à custa dos seguidores, é o contrário. Então, um real renunciante é aquele que trabalha sempre para Krishna. Tudo que ele faz é para Krishna, ou seja, trabalha para Krishna 24 horas. Nada é dele, tudo é de Krishna. Tudo que ele faz é por prazer de Deus. Isso é real. Yogi ou renunciante. O outro, falou aqui, simplesmente faz um show disso, ilude a si mesmo, ilude aos outros, simplesmente porque não quer fazer nada para ninguém, nem para os outros, nem para Deus. E aí finge uma coisa para extrair benefícios materiais de cegos seguidores, é o contrário. Krishna está alertando isso aqui. E Krishna descreve aqui o que é a real coisa e, ao mesmo tempo, o que é falso, o que fala, separa o joio do trigo no Gita. Ele fala o que é real comportamento de um real praticante e também o falso comportamento de um falso praticante, como que é. Assim fica mais fácil a gente compreender e ter uma diretriz correta das coisas, e não ser enganado. Dúvida aí? Verso 7. Haribol Prabhu, eu estava só ouvindo, é verso 7 do capítulo 3? É. Então tá. Agora eu posso ler. Yastindriyani manasa niyamyarabhate arjuna karmendriyai karma yogam ashakta savishishyate. Pode ler. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior. Significado: em vez de tornar-se um pseudo-transcendentalista e levar uma vida dissoluta e a entregar-se ao gozo dos sentidos, é muito melhor permanecer na própria ocupação e alcançar o objetivo da vida, que é livrar-se do cativeiro material e entrar no reino de Deus. O Swartagati primordial, ou a meta de interesse próprio, é alcançar Vishnu. A instituição de Varna e Ashram foi desenhada para nos ajudar a alcançar esta meta na vida. Um chefe de família também pode alcançar esse destino, executando serviço regulado que obedece aos padrões da consciência de Krishna. Para alcançar a autorrealização, a pessoa pode levar uma vida controlada, como é prescrito nos Shastras, e continuar a executar sua ocupação sem apego e dessa forma progredir. Uma pessoa sincera que segue esse método está muito melhor situada do que um impostor farsante que faz uma exibição de espiritualismo só para enganar o público inocente. Um varredor de rua sincero é muito melhor do que o meditador charlatão que pratica sua meditação com o único propósito de ganhar a vida. Não é isso que falou. Alcançar a autorização, a pessoa pode ter uma vida controlada, vivendo uma vida comum, em família, trabalhar, etc.
seguindo as regras e regulações das escrituras e continuar a ocupação, mas sem apego, tentar não apegar muito àquilo, sabendo que é temporário, e apegar à prática de Bhakti, dessa forma progredir. Se a pessoa fizer isso, for sincera, seguindo esse método, ela é muito melhor situada do que o impostor farsante, que faz uma exibição de espiritualismo só para enganar o público inocente, ou seja, para atrair seguidores e viver a custas dele. Um varredor de rua sincero é muito melhor do que tal farsante. Então é isso. É muito melhor, você levar a vida com as nossas próprias pernas, significa de acordo com o que a gente pode, com honestidade e sem apego também, coisas materiais e relacionadas com o nosso corpo, pessoas e objetos materiais relacionados com o nosso, sem apego, tentar apegar aos Vaishnavas e a Deus, seguir as regras e regulações e dar mais ênfase para a prática de Bhakti. Se fizer isso, pode progredir no caminho, dessa forma progredir. Esse é o caminho que Krishna está aconselhando aqui. A pessoa sincera para tentar controlar. Ela não está falando que controla aqui, ela está falando para tentar. É isso que Krishna pede. Ele não está pedindo, não está falando que vai conseguir, simplesmente para tentar. Porque se alguém falar é difícil e não tentar, ou seja, ela já entregou os pontos todos e não vai praticar. Simplesmente, não consigo, não vou. Então vou continuar do jeito que está, não vai ter progresso nenhum. A vida vai passar. Como um materialista normal que não tem uma fé em Deus ou não quer progredir nada. Isso que Cristo está falando, tentar controlar os sentidos ativos. É isso que pede. Pode levar uma vida controlada, como prescrito nos Shastras, e continuar a executar sua ocupação sem apego. E dessa forma, progredir. Isso a gente pode tentar fazer. Qualquer um pode tentar fazer isso. Qualquer pessoa. Pode ser a mais materialista possível, ela pode tentar. Se ela for sincera e tentar, ela vai progredir. Dúvida aí? Verso 8. Niyatam kuru karmatam karma johi akarmana sharira yatra pichate na prasidhed akarmana. Execute seu dever prescrito, pois este procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho, não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Mental. Carol, vai mais um? Quer ler, Carol? Pode ser, claro. Há muitos pseudo-meditadores que se apresentam como pertencentes à alta linhagem, e ótimos profissionais que alegam falsamente terem sacrificado tudo em prol do progresso na vida espiritual. O Sr. Krishna não queria que Arjuna se tornasse um impostor. Ao contrário,
O Senhor desejava que Arjuna executasse os deveres prescritos designados para os kshatras. Arjuna era chefe de família e general de exército, e, portanto, era melhor para ele manter-se nesta condição e executar os deveres religiosos prescritos para o kshatriya chefe de família. Tais atividades limpam aos poucos o coração do homem mundano, libertando da contaminação material. A falsa renúncia, com o propósito de ganhar o sustento, nunca é aprovada pelo Senhor, nem por nenhuma escritura, nem por nenhuma escritura religiosa. Não há nenhuma escritura religiosa, seja védica ou abraâmica, aprova isso de ganhar sustento, falando sobre a escritura ou pregando. Nenhuma. Se alguém faz isso, é contra qualquer escritura. Afinal, podemos subsistir por meio de algum trabalho. O trabalho não pode ser abandonado caprichosamente, sem purificação das propensões materialistas. Qualquer um que esteja no mundo material, de certo se contamina com a propensão a dominar a natureza material, ou, em outras palavras, para a satisfação dos sentidos. Essas propensões poluídas devem ser purificadas. Se não recorrermos aos deveres prescritos para, através deles, chegarmos a este resultado, nunca deveremos tentar ser pseudo-transcendentalistas, renunciando ao trabalho e vivendo à custa dos outros. de novo, Krishna tá falando para Arjuna que é kshatriya. Ele não falou para Arjuna largar o Varnashram Dharma desde kshatriya e abandonar tudo e renunciar a tudo, não. Continua fazendo o dever de kshatriya e trabalha em consciência de Krishna. Falou isso. Qualquer um que esteja no mundo material pode fazer isso. Ninguém deve se tornar pseudo, ou seja, renunciar ao trabalho e viver à custas dos outros. Isso a gente vê também para todo lado. Em nome de salvar os outros, ou de ser uma alma exaltada, que tem conexão direta com Deus, que vai salvar os outros, ou de dar iniciação, ou na posição de que está conectado direto com Deus, em nome disso, vive à custa dos outros. Recebe dinheiro, recebe viagem, recebe adoração, fama, etc. Em nome disso. Isso é pseudo-transcendentalismo. A gente jamais deve fazer isso. Usar escritura ou coisas relacionadas com Krishna ou Deus para ganhar alguma coisa dos outros. Isso é totalmente contra, igual falou, não só a Védica, o Gita, mas qualquer escritura. Se vê na Bíblia, o Corão, o Torá, ninguém vai conseguir encontrar sanção para isso. É abominável em todas as escrituras. Isso é unânime, tanto oriental quanto ocidental, ou quanto abraâmico. Então, essas são as instruções. A gente deve nos manter com o nosso próprio dinheiro, de conseguir de forma honesta e progredir na vida, sem apego a esse trabalho, ou a esse dinheiro, ou a familiares, e tentar praticar Bhakti Yoga, seguindo as regras e regulações, progredindo, desenvolver o amor interior que a alma tem constitucionalmente por Deus, fazer acordar isso. É isso que é vida espiritual, que vai deixar a gente perto de Deus e viver mais pacificamente nesse mundo, a partir de já também. A partir dessa vida já.
e a ter amor pelos outros ao mesmo tempo, inclusive por familiares, só que um amor diferente. Não é um amor apegado, mas um amor incondicional, ou seja, real amor. O outro é o nosso próprio prazer, e um amor controlador, e para o nosso próprio prazer. Então, chama apego. Aí, se a gente tenta pegar mais a Deus, a gente compreende que Ele é a fonte de amor, a gente compreende real amor, e aí pode dar, sim, esse real amor para os outros, da maneira correta, sem apego, mas uma coisa real. Então, nisso também a gente sai vitorioso. Então, em todos os sentidos. Faz bem. Não é que vai perder nada. Bhakti só ganha. Inclusive no campo também material, ganha de todo jeito. É o caminho mais fácil para ganhar, inclusive, coisa material. Krishna fala, meu devoto, eu jamais deixo faltar nada para ele. Então, o melhor é satisfazer Krishna, tudo fica mais fácil. Sem Deus no meio, tudo fica mais difícil. Além de progresso exterior, não ter chance nenhuma, o material também fica mais difícil. Porque sem paz, as coisas ficam mais difíceis. Com a cabeça ruim, as coisas ficam mais difíceis. Sem poder dar amor e afeição para os outros, as coisas ficam mais difíceis. Com muito apego, as coisas ficam mais difíceis. Então, tudo fica mais difícil. Então, com Deus, tudo fica mais fácil. Então, é melhor dar ênfase para Ele, que aí depois as coisas também aqui ficam mais fácil. Fazer as duas coisas, mas dar ênfase mais para Ele. Entender que o mais importante é Bhakti, e o outro depois fica mais fácil também. Se for o contrário, o caminho inverso é bem mais penoso. E além disso, na morte é muito mais penoso, e vida, a continuação das vidas também. O melhor é isso, falou aqui, ó. Execute o dever prescrito e regras e regulações, manter a vida de forma honesta e praticar Bhakti, para desenvolver esse amor por Deus, parte da posição social e estágio também devocional que a gente está, tentar progredir. É isso, dúvida aí antes de cantar? Parou aqui no 8. Não é uma dúvida, mas foi um comentário que conta do meu trabalho com yoga, as aulas de yoga, de Hatha Yoga. Eu procuro bastante ler sobre a mente, né, meditação, sei o quê, e para passar alguma coisa para o aluno, assim. Aí o que mais você lê é os livros assim que falam: você não precisa de Deus para ter uma mente pacífica. Nós ocidentais descobrimos que isso é possível. E dissemina assim realmente como espalha mesmo, com ênfase mesmo, vários livros. Eu já li que começam bem assim. Depende, se a pessoa for budista, inclinação para budismo, impersonalismo, ela pode até eliminar as coisas de acordo com o progresso dela, mas é muito mais difícil. Você vê quantas pessoas conseguem, muito mais difícil. E ela pode até eliminar, mas ela vai eliminar inclusive Deus, né? A alma vai ficar seca. Pode até controlar as emoções, mas a alma vai ficar uma coisa seca. Você vê que elas não são felizes. Isso é certo. Pode ver aí, elas não conseguem real felicidade. Você vê na face delas que elas são secas. Sem Deus, elas são secas. Não tem uma vida, uma cor. Elas simplesmente querem acabar com o sofrimento, falar que tudo é ilusório, etc., que não precisa de Deus, e tentar falar isso não, isso não. É raro encontrar alguém, muito mais difícil de praticar, mas ainda assim, mesmo se conseguir, fica uma coisa seca.
um suicídio da alma, que ela mata até o deleite de progredir no caminho de amor por Deus. Então, caminho ateísta, né? Pode até ter algum controle da mente, das emoções, embora seja muito mais difícil do que alguém que pratica alguma religião teísta, porque é muito mais fácil praticando até o controle através da devoção, seja em qual religião for, é muito mais fácil conseguir. Mas se a outra, o ateísta tentar, muito mais difícil. Mas mesmo se conseguir, fica uma coisa seca. Simplesmente vai matando também o desejo de ver e servir Deus, né? Mas Kali Yuga, à medida que vai progredindo, esse tipo de filosofia vai ganhando mais adeptos, né? Mais e mais. Isso é normal. É verdade, estava bem colocado. Vamos lá, quem vai cantar? A Alita vai cantar. Bora. Carol quiser cantar. Carol cantou. Obrigada, pode ser você, Thalita. Bora. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Vai no outro lá, vai lá. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Vai. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
Prabhupada Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. 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 Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Padma Maulisha Vaishnava Bhaktivedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai Jai. Vaishnava Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Nirupananda Paha Ki Jai Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Panchatattva Gaura Hari Ki Jai Navadvip Dham Vrindavan Dham Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Bhagavan Shri Krishna Ki Jai Ved Vyas Ki Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhupada Maharaj Namacharya Srila Haridas Ki Jai Jai. Pavan Sri Nityananda Ram Ki Jai Shri Chaturmasa Ki Jai todos os Vaishnavas Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Anande Hari Hari Bol Haribo. Hare Glory. Praise.